Olá, sejam bem-vindas a mais uma live. O tema de hoje é 6 coisas que acontecem quando você emagrece. Então, fica ligadinho aqui conosco, que hoje a live vai ser incrível, de conteúdos maravilhosos como sempre, né? E a gente também vai falar aí de coisas, de combinações importantes, de intestino, de sono. Então, se você está curiosa para saber, fica coladinha na live de hoje. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, ative as notificações para você não perder nada das nossas lives, dos nossos conteúdos, né? E também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, ok? Olá, boa tarde. Boas. Só esperando o Instagram comunicar as pessoas, né? A gente só vai dar uns 5 minutinhos e a gente já vai. Nem cinco, né? 5 é muito tempo. Esperar um minutinho a gente É, já vai começar a live. isso aí. Vamos dar início a essa live que a gente vai falar de 6 coisas que acontecem quando a pessoa emagrece, né? Então vai ter bastante conteúdo muito interessante aí que as pessoas não sabem. Bom, a gente preparou alguns conteúdos, alguns tópicos, né, Patrícia? A gente vai começar falando e a live, como sempre, fica salva, então quem entrar depois pode pegar, né, o conteúdo, tá? Bom, a gente separou 6 tópicos, né, 6 coisas que acontecem geralmente quando a pessoa emagrece, né, e são coisas benéficas, mas aquela pessoa que a gente sabe que emagrece de forma errada, muita coisa ruim tende a acontecer com ela também. Então a gente também vai ficar debatendo sobre esse assunto na live de hoje, tá bom? Bom, eu vou direto ao assunto, então. Uma coisa bem benéfica que acontece, né, com as mulheres que emagrecem de forma correta é a qualidade do sono, né? Não sei se alguma delas já te referiu isso em consulta. Eu sei que muitas das nossas alunas, né, referem isso pra gente. Que a qualidade do sono melhora, a questão de insônia, também o tratamento que é feito com alimentação, né? E chás também influenciam positivamente na melhora desse sono, nesse quadro de insônia ou até mesmo naquele sono picado que algumas pessoas vivem tendo, né? E depois, quando melhora a alimentação, melhoram também a sua disposição, que é uma das coisas que tu vai falar adiante, não é verdade? Isso. E aqui no sono eu vou aproveitar porque aqui a gente tem uma via de mão dupla, na verdade, né? Tanto o emagrecimento, ele melhora o sono, assim como o sono ajuda no emagrecimento. Então a gente sabe que aquela pessoa que dorme bem vai ter mais chances, digamos assim, né, de ter um emagrecimento mais rápido, mais saudável, porque durante o sono a gente produz hormônios que vão auxiliar nesse emagrecimento. Então, por isso que é importante. Então, tem essas duas vias, né? Se a pessoa emagrece, dorme melhor. E se dorme melhor, emagrece mais também, né? Então, olha Exato. como o sono é tão importante. Isso já é comprovado cientificamente, né? Quem dorme mais, emagrece mais e muito mais rápido. Um exemplo muito bom são as pessoas que são, digamos, viciadas em treinar, né? Fazem atividade física mais do que o recomendado, não descansam, logo também não tem o quê? Resultados. Então, para você ter resultados, seja na musculação, para ganho de massa muscular ou para emagrecimento, você também precisa ter uma boa noite de sono adequado, tá? E também respeitar o seu corpo de não treinar, né, todos os dias, né, se você não é adaptada a isso. Uhum. E muitas pessoas relatam, né, quando são obesas, que roncam à noite, né? Questão de apneia do sono. E com emagrecimento tem uma melhora muito grande nesses aspectos. Então, muitas, né?
acontece com homens, mas as mulheres, algumas também relatam isso, que mesmo dormindo a noite inteira, tendo um sono profundo, acordam ainda cansadas, né? Roncam demais. Então, com o emagrecimento também vai ajudar nessa parte toda. Então, isso é comum também a gente ouvir, né? Com certeza. Inclusive, quando eu atendia homens aqui no consultório, a grande maioria referia que roncava e que tinha o quê? Problemas com insônia ou outros com sono picado. E tá super ligado, né? Uma coisa com a outra. Obesidade, inflamações no corpo, intestino errado, sedentarismo. Então, tudo isso influencia negativamente se você está acima do peso. Isso E aí. qual o segundo tópico que você separou? O segundo tópico é essa melhora da disposição. Então, a gente sabe que com o emagrecimento a pessoa fica mais disposta, tem mais energia para fazer as atividades. Porque com a obesidade, né, como é uma doença inflamatória, que a gente já comentou em outras lives, e isso, imagina, uma pessoa com excesso de peso, muitas têm problema nas articulações, problemas de joelho, às vezes não conseguem nem caminhar direito, nem fazer atividade física. Isso é comum também eu ouvir aqui no consultório. E quando emagrece, melhora tudo isso. Então fica mais disposta até para limpar a casa, né? Então, assim, isso vai influenciar demais. Inclusive, essa semana eu tive um estudo de caso aqui, né? Uma paciente que ela me falou exatamente isso. Antes, ela tem problema no joelho, então com excesso de peso, aí ela não pode sair para fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, e ela disse que não conseguia nem limpar a casa. E agora que ela já emagreceu, né, um tanto X de quilos ali, ela me falou assim, bem feliz, antes eu não conseguia varrer a minha casa, agora eu consigo varrer a minha casa. Então, às vezes é uma coisa tão simples, né, pra gente, que aí vai ali varrer a casa, mas que para alguém é tão difícil, porque tem obesidade, né? Então, É, melhora tudo isso, né? E fica essa disposição, essa energia de fazer as coisas. coisas básicas do dia a dia que se tornam difíceis, né? Com o passar dos anos. Subir escada, subir no degrau de um ônibus, por exemplo, ou subir até mesmo no carro mais alto, né? Que tem as caminhonetes e afins. Caminhar na praia, às vezes não consegue ir de uma ponta a outra, já fica com os pés inchados. A falta de circulação, né? Pelo sedentarismo também influencia muito a ter isso, tá? Então a gente está falando aqui de coisas positivas e negativas que acontecem quando você emagrece, tá bom? Bom, e o terceiro tópico que eu gosto muito de falar é sobre exames laboratoriais. Quando a pessoa emagrece, os exames tendem a melhorar demais, demais. E eu fico muito feliz em eu e a Patrícia a gente conseguir transformar as vidas dessas pessoas e principalmente das nossas alunas, né, que chegam com tantas queixas, reclamando de exame de colesterol, triglicerídeos, hemograma, que está tudo alterado, tudo ruim, e com alimentação, com emagrecimento, conseguem reverter esse quadro. Então, gente, isso é transformador. Aquelas pessoas que têm triglicerídeos altos e colesterol alto, né? São pessoas que consomem uma quantidade excessiva de carboidratos, são sedentárias, consomem muitas frituras, industrializados, açúcares. Colesterol e triglicerídeos não está presente somente na fritura, está também no seu chocolate, nos seus industrializados, seu miojo, no seu biscoitinho embalado. Então, está presente em diversos alimentos. Então, você tem que abrir mão desses alimentos para ter o benefício dos seus exames, tá bom? Então, quando você fala assim, ou você já ouviu alguém falar, né? Ah, engraçado, eu tenho colesterol alto, mas eu nem como fritura. Mas na sua casa você come bolachinha recheada, toma Nescau, come coisa de padaria, né? Então, isso é um agravante para você ter esses índices do lipidograma alterado. Bem isso. E um outro tópico que eu gosto muito de falar também
é a questão da melhora da autoestima. Inclusive, no nosso método Pandora, a gente tem um módulo lá que eu dou essa aula, né? Sobre a autoestima no emagrecimento. Então, gente, é claro que tem toda ligação de emagrecimento e autoestima. Imagina, aquela pessoa que está emagrecendo, consegue vestir uma roupa que não vestia. Isso é o que eu mais escuto. A calça tá sobrando, uma blusa que entrou, que estava lá no guarda-roupa que não servia mais. Poder colocar um biquíni, se olhar no espelho, gostar da imagem que tá vendo. Olha como isso é maravilhoso na vida, principalmente de uma mulher, né? Então, gente, emagrecimento e autoestima tem total relação. Isso aí a gente poderia ficar falando horas sobre isso, porque realmente é um assunto, assim, maravilhoso, né? Quando as mulheres buscam emagrecimento, um dos fatores realmente é esse, de elas relatar que não gosta do corpo, né? Não tá se sentindo bem, tem vergonha do marido, muitas vezes, né? De ficar sem roupa na frente do marido, de ir na praia. Então, o emagrecimento, elas procuram, né? Além de melhorar os aspectos que muitas vezes envolve, que a gente já falou alguns, sonos, intestino, enfim, essa questão de melhorar a autoestima, né? De ela realmente se sentir bem com ela mesma. Exato. E nada melhor do que tu comprar a roupa que tu quer na loja, na tua loja preferida, né? E afins, gente. Não tem coisa melhor do que tu olhar para aquela roupa, se identificar e levar porque serve em você, tá? E o outro tópico que eu acho incrível é a melhora da ansiedade e da compulsão, que é a parte comportamental. Isso também é abordado dentro do nosso método de emagrecimento Pandora. Eu e a Patrícia, a gente disponibiliza um conteúdo maravilhoso para te ajudar a vencer os sabotadores, né, do teu emagrecimento, que é a combinação de alimentos calóricos, que você tem um afeto muito grande por eles. A gente faz tentar entender melhor sobre esse assunto. E quando a pessoa emagrece, ela vai deixando alguns vícios de lado. Isso é muito bacana, porque aquela pessoa que ela é compulsiva ao extremo, que ela depende do chocolate, depende de outro alimento, né? Que aquilo é muito afetivo para ela, ela consegue deixar esse chocolate ou essa outra comida para momentos específicos. Aquilo não passa mais a fazer parte do convívio diário dela, e sim de alguns momentos, né? Então isso que é o bacana de quando a pessoa consegue de fato entender sobre emagrecimento, sobre o que é uma alimentação saudável e entender principalmente dentro dela, né? Sobre as emoções que é o que comanda o teu emagrecimento. Então isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com as nossas alunas e também aqui no meu consultório com as nossas clientes, né, Patrícia? É algo que é transformador. Então, a pessoa que ela é mais ansiosa e mais compulsiva, se ela não trata, logo ela pode desencadear doenças. Doenças silenciosas, né? Que vêm com o passar do tempo, como a depressão, como problemas cardiovasculares, pelo excesso de comida, né? Que a ansiedade vem aí grave para você e você quer descontar a sua ansiedade na sua alimentação. Tá certo? Então, quando você entende que você não precisa da alimentação para diminuir a ansiedade, isso é só para um conforto seu, tudo passa a fazer sentido na sua vida. E a gente sabe, né, que os alimentos industrializados, ricos em açúcar, em gordura, em corantes, né, quem tem a base desses alimentos aí no dia a dia, né, na base alimentar, pioram a questão de ansiedade, de compulsão. Então, quando a gente faz esse trabalho todo de reeducação alimentar, questão comportamental, né, e deixa esses alimentos ali o mínimo possível, não é que a pessoa assim vai deixar de comer, mas não vai ser todos os dias, né? Então, a gente já tem uma resposta aí muito grande na melhora dessa ansiedade, dessa compulsão, né? Então, é muito legal de a gente ver isso acontecendo, assim, dentro do consultório, as pessoas relatando isso, né? Eu tive um caso, assim, de uma cliente minha que ela só se alimentava de coisa industrializada, assim.
né? Então, aquela coisa, né? Ai, minha vida é corrida, é o mais fácil, é miojo, é isso, é aquilo. E aí, a gente fez toda a reeducação alimentar, o plano alimentar dela. E quando ela voltou, o que ela relatou? Esse mês eu não me senti ansiosa, né? Então, eu tive uma mudança na minha alimentação, ela seguiu certinho, ela emagreceu já no primeiro mês e até hoje, né? Em 2 meses ela já quase chegou na meta que a gente tinha colocado. Por quê? Porque a gente retirou esses alimentos e trabalhou essa questão de ansiedade nela. Então, isso é muito legal, realmente é muito transformador, né, na vida das pessoas. Exato. E é aquilo que eu te falei, né? Quando a pessoa entende o processo, as coisas ficam mais fáceis, né? É um fato. Uhum. Agora, quando as pessoas começam a falar assim, ah, é que esse mês eu tive um problema, aí a alimentação não tá muito bem. Gente, aí que é o momento de você consertar a alimentação para tentar corrigir o seu problema. Não é deixar o problema ser maior do que a tua alimentação. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Você tem que melhorar. Não, você não pode deixar de comer porque, sei lá, deu um problema no seu carro. Não faz sentido, entendeu? Então, hoje ainda tem muito disso, né? De as pessoas colocarem os problemas na frente da sua alimentação. Não pode ser assim, tá? Uhum. Bom, e o outro tópico é a melhora da saúde, né, dos cabelos e das unhas. Então, com o emagrecimento, isso vai acontecer. Se for um emagrecimento saudável, né? Que a gente, assim, garanta que o intestino tá funcionando legal, tá absorvendo os nutrientes. Então, realmente vai melhorar ali cabelo, unha, pele, né? Então, muitas pessoas, às vezes, quando estão com excesso de peso, tem o quê? Muita queda de cabelo, unha muito fraca, então vai quebrando, vai lascando, né? Tem relação isso com o intestino também. Então, conforme a pessoa vai emagrecendo, isso também vai melhorando ali na saúde dela, né? Exato. Bom, e quando a pessoa emagrece de forma errada, a queda de cabelo vem acentuada, a unha fica quebradiça. Isso é super normal de acontecer, tá? Por quê? Por causa de deficiências nutricionais. Tem muita gente que diz que faz o quê? Uma reeducação alimentar baseada em não comer carboidratos, que é o teu substrato energético para te dar energia, fazer com que funções importantes do teu sistema hormonal, né, se continuem movimentando para que você consiga emagrecer. Então, consumindo carboidrato, você consegue emagrecer. Quando você tira esse carboidrato, deixa com ausência de carboidrato essa reeducação alimentar, alguns hormônios param de funcionar. Por exemplo, o tireoide, que é o responsável também pelo teu emagrecimento, tá certo? Tem que tomar cuidado com o que você vem retirando. Além disso, algumas pessoas que falam que fazem reeducação alimentar, e estão fazendo de maneira errada, elas têm o hábito de retirar carboidrato, colocar 1 ou 2 folhinhas de alface, 2 rodelinhas de tomate e incluir alimentos embutidos, presunto, salame, nuggets, alimentos extremamente prejudiciais para a tua saúde, que não tem um poder nutricional ali dentro, né? Não tem, não é fonte de proteína, isso é fonte de gordura hidrogenada, de tranqueiras, tá certo? E que prejudicam demais a parte de colesterol, triglicerídeos, ok? Então tem que tomar cuidado com o que você fala que é uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar é aquilo que você pode comer de tudo, não vai engordar por comer uma torta ou um brigadeiro, tá? Entender que não é para retirar nada, é para incluir, é para melhorar algo. O mesmo vale para suplemento. Suplemento ele não é um substituto de refeição, ele é um complemento de uma refeição. É diferente. Combinado? Uhum. E para completar essa questão ali do emagrecimento errado, de queda de cabelo, de unha, a flacidez, né? Então a mulher vai emagrece muito rápido, que daí tira tudo isso, restringe, fica lá comendo pouco, tem deficiência nutricional, a pele cai, né? Fica lá toda flácida.
Então, são isso que acontece quando ela vai emagrecer de forma errada. E se está emagrecendo da forma correta, com a absorção correta dos nutrientes, né, com todas as vitaminas e minerais ali, ok, isso ela vai emagrecendo e vai mantendo. Não vai ter aí essa flacidez exagerada, né, como vai ter de forma errada. Exato. Gente, a nossa live era isso hoje. A gente falou de 6 coisas que acontecem quando você emagrece. E também, automaticamente, falamos de 6 coisas que acontecem quando você emagrece de forma errada, tá? Então, se você se identificou com algum tópico desse, saiba que isso é preocupante e você precisa o quê? Melhorar isso, procurar ajuda de uma profissional ou de 2 profissionais, como eu e a Patrine, com o nosso método de emagrecimento Pandora, em que lá a gente ensina do básico ao avançado, tá? Em um prazo de 7 semanas para você emagrecer até 10 quilos. Então, é uma metodologia totalmente diferente de tudo que você já viu, com resultados incríveis, né? E dispenso comentários. E em breve, na última semana desse mês, a gente vai ter a jornada do emagrecimento. Então, fiquem de olho, vai ser 100% online, 100% gratuito, em que a gente vai te ensinar estratégias avançadas para você dar o start no seu emagrecimento e vencer os sabotadores internos que estão te impedindo de emagrecer. Vai ser top, né? Já acompanhou nossas masterclass, né? A gente já fez aí várias semanas de emagrecimento, sabe como que é. Então, se prepare que vai ter essa semana logo, logo para vocês, com muitas novidades. Exato. É isso então? É isso. Desejo um bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau. Tchau.